Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de urgência e emergência. Hoje falaremos sobre lesões e imobilização. Tá? Então, já estudamos sobre lesões no tecido mole. Vamos estudar hoje sobre um pouquinho de lesões no tecido ósseo. Tá? Quero comunicá-los, tá, que na próxima aula, semana que vem, faremos um pouquinho da prática também. Tá? No início da aula, nos primeiros 20 minutos da aula, vamos fazer a prática, tá? E aí essa prática vai estar valendo nota, tá bom? Então vai estar valendo, acho que talvez uns 30 pontos na nossa média aí bimestral, tá? 30 pontos não, 20, por causa que já fizemos uma atividade valendo 30. Os que ainda não encaminharam para mim aquela atividade valendo 30 pontos, podem encaminhar ainda, tá? Durante essa semana, sem problemas nenhum. Tá, ok? Eu vou estar passando para vocês a lista de presença, e daí eu vou passar também a lista que já foi pontuado para quem entregou a atividade prática, tá? Que foi aquela filmagem, ou quem que já estava na sala de aula, né? Então, para todos fazerem a filmagem, inclusive aqueles que estão pelo acesso do Meet, e também quem que está na aula presencial. Então a gente vai fazer o primeiro momento da aula, os 20 minutinhos, a gente vai fazer atividade prática, tá? Onde é que vai ser? Um vai ser o socorrista, o outro vai ser a vítima, e o outro vai filmar. Beleza? E o outro vai filmar. Então vai valer a pontuação para o trio, tá joia? Daí assim não vai ter problema, né, de, por exemplo, alguém falar, foi injusto com quem que estava no Meet, né? Não, mas quem vai estar no Meet, então aí tem que fazer de alguma maneira o pai, ou mãe, o tio, o irmão, o amigo, o vizinho, ou faz nele mesmo, né, ou faz explicando de alguma maneira, só para eu sentir como vocês estão tendo entendimento da nossa disciplina. Tá ok? Quem que assistiu o jogo de São Paulo ontem? Ah, já viu? Nossa, Edilógio Daniel Alves foi rapidinho no início do jogo, né? Eu vou estar passando para vocês a lista desde já. De presença. Que daí não fica muito corrido para depois, no final da aula, a gente fazer. Vamos começar aqui, né? Daí depois vai indo. Mas assim, você pode esperar uns 10 minutinhos, por causa que às vezes chega mais alguém, né? Atrasado, uns 10, 15 minutos. Eu vou estar passando também, além da lista de presença, uma lista que está a pontuação, tá? De quem que me entregou o trabalho ou não entregou. Então, quem que entregou o trabalho está com 30 na frente, tá? Todos foram a nota máxima, inclusive aqueles que estavam em sala de aula, né? Se alguém entregou ou estava em sala de aula, você já vem falar comigo no final da aula, tá? Daí a gente já acerta isso aí, tá ok? Eu já vou ver certinho o que aconteceu e tal, para ninguém ser prejudicado. Então, assim, esse que está com a pontuação de 30, tá? É só por curiosidade aí para vocês já verem se está tudo certinho, se você entregou e já está pontuado, ou se entregou e não está pontuado, daí vocês contestam no final da aula, que daí a gente já melhora isso aí. Lesões e imobilização. O que é uma imobilização? Mas você sabe como faz. Você vai aprender hoje como é que faz, tá? Mas nesse caso, por exemplo, se você está em casa, não veio no presencial, faça uma filmagem explicando como que é a imobilização, tá? Então ninguém vai ser prejudicado por não estar no presencial, mas só quero que faça uma
uma filmagem explicando, né? Ah, é importante a gente fazer assim, assim, assado, começar por aqui, por ali. Tem esse tipo de tala flexível, tala rígida, tala móvel, tá? Vamos lá. Um breve resumo, tá? Lembrando que o nosso corpo humano, ele é formado por tendões, ligamentos, músculos, articulações, tá? E ossos. Hoje, especificamente, a gente vai falar mais sobre o sistema ósseo, tá? Na aula passada, a gente falou sobre lesões tais como luxação, entorse, né, distensão, cãibras. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre fraturas, tá? Lembrando que o sistema musculoesquelético ele serve para dar forma ao corpo e apoio ao corpo, né? Para ele ficar ereto o tempo inteiro. E além disso, para locomoção, para carregar alguma coisa, algum objeto, trabalho do dia a dia, enfim. Já analisamos entorse, distensão, luxação, cãibra, contusão. Agora vamos falar sobre lesões ósseas, tá? Eu dividi essa aula, assim, é o mesmo assunto praticamente, né? De lesões, só que aqui na questão do sistema ósseo, a gente tem a imobilização, que a gente vai estar estudando além, tá? Daqui que já estudamos. Então, a rachadura ou quebra na continuidade de um osso. Então, vocês vejam bem, né? Essa rachadura, ela pode ser de uma maneira transversa, tá? Por exemplo, se você tem o osso aqui, né, da tíbia, uma rachadura transversa, tá? Temos uma fratura fechada. Fratura fechada é quando acontece alguma fratura, alguma rachadura no osso, né, no sistema ósseo, só que ela não está exposta, né? Não teve sangramento, não teve uma hemorragia externa. Agora, uma fratura aberta, aí é quando, né, o osso, por exemplo, ele perfura, né, o sistema epitelial, ele corre o sangramento, ele corre a hemorragia, tá? Ela é mais fácil de ser visível. A fratura, ela pode ter uma rachadura transversa, tá? Oblíqua. A transversa é de lado a lado, oblíqua é quando ela vem em direção oblíqua, tá? Meio que na diagonal. Temos a fratura, que ela pode ser em forma de espiral, tá? A forma de espiral seria, né, uma fratura que, por exemplo, começou. Estamos falando de fratura, não quebrou, é uma fratura, tá? Qual que é a diferença entre fratura e fissura? A fissura é como se fosse um passo antes da fratura, tá? A fissura é quando começou a dar indício de uma fratura. Então, assim, uma fratura menor, né? Não uma fratura menor, que na verdade não é bem uma fratura. Uma fissura é como se fosse um risco no tecido ósseo. A fratura é quando realmente já aconteceu uma rachadura, tá? Uma maneira mais intensa. E também temos a fratura que ela é chamada de cominutativa. O que significa isso? Então vocês imaginam que uma. Cominutativa. Na fratura exposta, temos a pele, que ela é lesada, né? Aonde que todos esses tipos aqui são fraturas fechadas, tá? Que estávamos falando. A fratura exposta é quando a pele é lesada, tá? Então saiu uma parte óssea para o meio externo, né, do nosso corpo e, consequentemente, como teve um orifício ali no tecido epitelial, vai ter o sangramento. A fratura exposta ela é mais fácil de acontecer a contaminação, tá? E essa contaminação ela pode vir infeccionando, né? A cada dia que passa, se você não cuidar, se você não ter a devida limpeza ou a proteção, pode estar infeccionando, tá? E também, além de infecção, isso retarda, né, a recuperação. Você pode levar à perda de um membro. Então vocês imaginem, né, uma fratura exposta que venha contaminar, infeccionar, pode vir até a morte celular ali também, tá?
e você, se você não tiver o devido cuidado, você pode perder esse membro, né? Pode vir a necrose ou a apoptose, onde é que vai morrendo o tecido muscular. E essa disseminação da infecção, que é chamada de septicemia, tá, pode vir a ocasionar o óbito, a morte do indivíduo, né? Então já se torna numa fratura mais grave. Quais são os mecanismos de lesão que pode vir a acontecer numa fratura? Vocês imaginem uma pessoa que está com um acidente, está dirigindo, né? E teve um acidente automobilístico. Tá? Então, vejam bem essa gravura aqui, ó. O mecanismo de lesão ele pode ser uma força direta, indireta ou de torção. Então, o que eu quero dizer com isso? Vocês imaginem uma pessoa que um acidente automobilístico, onde que a pessoa freou, né, de uma maneira brusca, onde que ela foi contra o painel do carro e apoiou a mão para se proteger. Tá? Tudo isso em questão de segundos. Impacto direto, força direta. Pensem comigo. Na articulação do pulso, na articulação do ombro. Aonde que foi o impacto direto? O impacto direto que eu tive nesse acidente? No pulso, né? Então bati, tá? Foi um impacto direto. E o impacto indireto que eu tive, a força indireta que eu tive nesse acidente, foi no ombro, tá? Como o próprio nome já diz, foi impacto direto e aqui indireto. Então vocês imaginem uma força mecânica passando pelo braço, pelo membro, e aí você também, além de ter cometido um trauma no pulso, né, veio a estar prejudicando o ombro também. E o mecanismo de torção, aí vocês imaginem o pé, né, do indivíduo, tá? Então temos lá o mecanismo direto, indireto, e o pé, vocês imaginem também que ele torceu. Então aqui já estamos falando do mecanismo de torção, tá? Quais são os sinais e os sintomas, né, de algum acidente aí que venha a ocorrer, que tem esses tipos de trauma? Deformidade, sinais, deformidade, edema, temperatura, crepitação, inchaço, cor da pele, tá? Sintomas, dor, sensibilidade, impotência e impotência funcional. Por que impotência funcional? Porque se o indivíduo machucou, né, ou teve algum trauma ali na articulação do pulso, do ombro, né, o que acontece, né? Então a gente fica inapto, né? E até é bom você estar imobilizando essas áreas para não fazer o movimento e para não prejudicar ainda mais essa fratura, tá? E o tipo de fratura pode ser completa ou incompleta. Beleza. A fratura fechada, né? Temos o tipo de fratura fechada e exposta, que já comentamos. O que é que temos que fazer, tá? Quando você tem uma suspeita de uma fratura? Não mover a vítima, tá? Não movimentar a vítima. Primeira situação, teve a suspeita de fratura, não movimentar a vítima, tá? E como que eu posso só não movimentar? Vou parar, vou ficar olhando para ela, só não movimentar ela? Não pode movimentar, não pode movimentar. A gente tem um mecanismo aí que eu vou estar ensinando para vocês umas técnicas para a gente imobilizar, tá, um membro. Essa imobilização, ela pode incluir uma articulação proximal e distal, ou deixar as talas firmes. O que eu quero dizer com isso? Se eu tive uma fratura óssea no antebraço, né, interessante não, é científico, tá? Para eu fazer a imobilização tanto da articulação proximal e distal, tá? Por quê? Porque se eu não imobilizar a articulação e ele tiver o movimento e tá com o braço fraturado, né? Então assim, as articulações ele pode estar movimentando. E se eu estar movimentando essas articulações, eu posso estar piorando a minha fratura, tá? Além de piorar a fratura, eu posso estar danificando nervos, vasos e até mesmo a musculatura, dependendo do grau da gravidade dessa fratura, tá? Então a imobilização ela minimiza os riscos de lesões dos tecidos moles, nervos, vasos sanguíneos, minimiza o sangramento e o inchaço, diminui a dor, o que ajuda a controlar o choque e evita a restrição do fluxo sanguíneo.
tá? Porque vocês também imaginam que o nosso organismo tem as células de defesa, né? Para manter a homeostase dele na normalidade dele, ele tem um mecanismo de defesa, onde que, por exemplo, aqui com a mobilização, dos meus objetivos é fazer essa restrição, tá? Quer dizer, evitar a restrição do fluxo sanguíneo. Por causa que essa restrição do fluxo sanguíneo, o que, que seria? Ele vai lá no mecanismo de defesa, vai onde que está sofrendo pelo agente agressor. Né? Então aqui é para a gente imobilizar e não ter essa restrição do fluxo sanguíneo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho das fraturas, tá? Coluna vertebral, do fêmur, membro superior, membro inferior, crânio, face, costelas, clavícula e até mesmo no quadril. Tá? Vamos começar falando sobre a coluna vertebral. Coluna vertebral é a possibilidade de lesão na medula espinhal e comprometimento neurológico irreversível, que pode vir a causar paralisia. Né? Então, na coluna vertebral, vocês imaginam que eu tenho a região cervical, torácica, lombar e coxígea. Claro, qualquer lesão na coluna vertebral, ela é grave, tá? Mas assim, eu quero perguntar para vocês, o que é mais grave? Eu ter uma lesão na cervical ou ter uma lesão na lombar, na região lombar? Na cervical. What? Por quê? Por causa dos impulsos nervosos, tá? E porque vocês imaginem, né? A coluna vertebral, ela serve para para fazer aqui a movimentação dos impulsos nervosos. Então, se eu tiver uma lesão na cervical, o que vai acontecer? A partir dessa região, já vou ter restrição nos impulsos nervosos. Né? O que pode estar cometendo? Movimentação nos braços, no tronco e nas pernas. Se eu tiver uma lesão lá na coluna, na região lombar, aí, por exemplo, os impulsos nervosos, elas vêm até onde é que eu tive a lesão, e a partir daqui ele está comprometido, que pode estar causando também ali para membros inferiores. Então, por isso que é mais grave, né, lá na coluna cervical. E até, então, a gente tem tipos de mobilização, até aquele colete que é propriamente, né, para ser utilizado nesses casos aí. Lesão na coluna vertebral. Não movimentar a vítima, só no momento da transferência ao hospital. Tá? Então, teve alguma suspeita, alguma coisa ali, não tem muito o que fazer. Tá? Então, a gente não consegue fazer o atendimento. Né? Então, aí já não seria conosco. Tá? Imobilizar o pescoço com colar cervical. Na falta deste, você pode estar improvisando. Tá? Então, aquele colarzinho cervical eu trouxe na aula passada, né? Acho que vivenciamos aí como que seria o colar cervical. Tá? E durante o transporte ao hospital, a prancha ela tem que ser rígida e com apoio da cabeça, para que não balance. A prancha rígida, né, sendo transportada aí por 2 pessoas, mas também eu posso estar fazendo esse transporte, né, se não tiver o serviço de resgate médico a caminho, se ele estiver longe, numa cidade que não tem, eu posso estar fazendo de uma maneira improvisada. Né, de uma maneira improvisada com uma toalha ou com lençol não, alguma coisa que seja mais firme, que não tenha perigo de rasgar, né? Porque vocês imaginem, não pode estar movimentando a cabeça dela, né? Então ela vai cair no chão, então vocês têm que levar em consideração tudo isso aí. E eu fazendo esse tipo de transporte também, eu tô passando esse transporte alternativo para vocês por causa que difícil a gente ter uma maca, né? Uma maca para fazer o transporte. Então, eu vou passar para vocês, numas aulas adiante, a questão da maca, como fazer. Mas então aqui eu estou passando algo mais na nossa realidade, tá? Então, a hora que eu vou fazer o movimento, eu não posso, porque o meu corpo, maior vai ser a movimentação do corpo da vítima. E eu tenho que movimentar o mínimo possível, né, o corpo a cabeça dessa vítima. Fraturas do fêmur. Primeiramente, né, fêmur, tá? Maior osso do nosso corpo humano, né? Onde é que você vai manter a vítima deitada e aquecida.
fazer uma leve tração mantendo o membro em posição normal. O que seria uma leve tração? Então vocês imaginem uma tala rígida. Pensem que isso aqui é maior, tá? Até aqui. Vocês imaginem uma tala rígida, tá? Essa leve tração, como que ela deve ser feita? Me ajuda aqui um pouquinho? Essa leve tração, ela deve ser... Aqui em dois socorristas, né? Qual que seria o ideal, né? Um levantar a perna em bloco, tá? Então, assim, ó, essas técnicas que eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Na próxima aula vocês podem fazer depois, vai ser válido também, tá? Então agora eu vou mostrar algumas técnicas, depois a gente vai treinar uma delas que é mais simples, tá? Então vai acontecer também bastante da criatividade de cada um de vocês de estar elaborando alguma situação do acidente, tá? Levantou o mínimo possível, só para colocar a tala rígida por debaixo da perna. Tá? Então, assim, ó, pegou a articulação do tornozelo, a articulação do joelho e praticamente a articulação do quadril. Só que vocês imaginem que a vítima está deitada, beleza? Sempre quando vocês forem fazer a mobilização do membro inferior, a vítima tem que estar deitada. Tá? Então, aqui, por exemplo, como que seria a tração? Temos materiais que são elásticos, temos materiais que são cordas, temos materiais... Vocês viram que essa tala ela tem uns furinhos nas laterais, né? O que seria? Eu passar aqui o material por um furinho, pelo outro furo, e amarrar aqui. Aqui, passei pelo furo, pô, amarrei aqui. Furo, outro, amarrei aqui. Tá? Então, beleza, obrigado. Então, esse daqui seria a leve tração, mantendo o membro, tá, em posição normal, para você estar fazendo a imobilização. Tá? Lembrando que essa nossa aula é de imobilização. Do curativo, das bandagens, nós já tivemos, então vocês lembram. A gente teria que ter feito o curativo, se necessário, a bandagem e aí a tala. Tá? Então não é assim, tá lá, colocou a tala. Não, a gente tem que, né, dar um maior suporte, tá, para o nosso procedimento de primeiros socorros. Tais como, nós vamos ter também uma aula, que é a próxima, de mobilização da articulação. Então a gente já aprendeu a fazer o curativo, já aprendemos a fazer a bandagem, agora estamos fazendo a imobilização, tá, das partes rígidas. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de imobilização da articulação. Tá? Hoje vamos falar também um pouquinho da imobilização da articulação, mas onde é que vai ser mais específico vai ser na próxima aula. Da maneira que está, nunca movimentar. Da maneira que está, tá? Se te fazer alguma movimentação, aí é no atendimento secundário. Nosso atendimento primário é só imobilização, tá? Vocês não podem estar querendo colocar o osso no lugar, tá? Isso aí não vai dar certo, não. Imobilizar, acionar o serviço pré-hospitalar. Então vocês viram até onde que seria a nossa função caso o serviço não chegue, né? A gente não pode ficar olhando parado e não deixar ninguém chegar perto só, né? Então a gente está fazendo essas técnicas de imobilização. A bolsa de gelo, gente, ela serve como um alívio para dor, tá? Ela serve como para estar anestesiando o local. Também é válido a bolsa de gelo. Se exposta, o curativo, se a fratura ela for exposta, o curativo tem que ser feito com gás estéreo, tá? Então tem que ser feito um curativo. Se ela não for exposta, eu não preciso fazer o curativo, tá? Mas para auxiliar na minha tala, a bandagem também é interessante. Se hemorrágica, compressão
dos pontos arteriais, se vocês lembram, né? Se a fratura ela for hemorrágica, se for em caso hemorrágico e não consigo ter o controle nem com a pressão direta, nem com a elevação, enfim, temos os pontos também na diminuição do fluxo sanguíneo, tá? Lembrando que esses pontos eles sempre estão acima e abaixo do ferimento, né? Por exemplo, na diminuição da perda volêmica. Membros superiores e membros inferiores. Primeiramente, vocês têm que identificar. Como que eu vou identificar? Se uma vítima está lá, caída no chão, eu suspeitei que ela está com uma fratura no braço direito. Como que eu identifiquei? Eu olho o braço direito e olho o braço esquerdo. Há alguma deformidade? Há uma diferença entre um braço e outro? Tá? É isso que vocês têm que analisar. Procurar deformações. Se tem alguma angulação diferente, se alguma deformidade, se um braço tá mais curto do que o outro, ou se você viu que um braço tem um deslocamento aqui do osso, enfim, tá, tem que fazer essa comparação. Palidez e cianose nas extremidades, né? Se tem uma suspeita de lesão no braço, né, tem que estar analisando os dedos. Tá? Se tem uma suspeita de lesão na perna, de fratura na perna, tem que estar analisando também a ponta dos dedos. Tá? Por que tem que analisar isso? A perfusão, tá? O tempo de enchimento capilar. Se tem algum espasmo na musculatura, se tem algum ferimento além da fratura, né? Porque assim, vocês imaginem, se tem uma fratura, se vocês têm uma suspeita de fratura e o indivíduo também está com alguma hemorragia, o que eu trato primeiro? A fratura ou a hemorragia? Hemorragia, tá? É o XABCDE, né? Então a gente está tratando do X. Vou analisar os ferimentos, a dor, a manipulação delicada, solicite que o paciente movimente, não force o movimento. Da mesma maneira que eu estou posicionando a perna. Na posição neutra dela, né? Na posição anatômica. A tala depois a gente vai ver certinho como é que vai ser feita, tá? A gente só viu a técnica ali de pressão, né? Por exemplo, vocês imaginem, né? O indivíduo está com a perna fraturada. Então, por que a pressão que ela é feita para baixo? Para estar imobilizando. Por quê? Se eu não fizer essa pressão, ele pode estar movimentando para um lado, para o outro, independente se ele for movimentar para um lado ou para o outro, o que ele vai estar movimentando é a articulação, e o que ele está é a fratura na perna. Né? Então o joelho já está praticamente imobilizado. Aqui o quadril já é mais difícil, né? Mas então é por isso que é feito a princípio aquela pressão, tá? Mas eu posso fazer também movimento, tipo assim, fraturou o braço, está aqui. Se eu fazer o movimento devagarzinho e você não sentiu que se o indivíduo está aceitando esse movimento, tá ok. Agora, parou. A imobilização é feita aqui mesmo, tá? O certo seria, né, o mais correto seria aqui, né, na posição anatômica do indivíduo. Tá? Mas se ele não teve que, a gente pode trazer na posição anatômica, mas se ele queixou, você para por aí. Tá? Comprometimento, o enchimento capilar lento, então sempre quando vocês forem mobilizar, ou seja, membro superior ou membro inferior, sempre deixe as extremidades livres. Tá? Por quê? Aí eu tenho que ver o enchimento capilar, porque se eu não estou analisando essa perfusão do indivíduo, eu não sei se está apertado, se não está, essa tala, né? Se ela está bem colocada, por causa que ele tem que ter essa noção aí, então você também tem que ter essa noção, tá? Por quê?
pode comprometer a sensibilidade. Tá? E isso daí, por exemplo, além dessas fraturas nos membros superiores e membros inferiores, vocês têm que pensar que o risco imediato é o esmagamento e a contaminação, que elas podem ser expostas pelo cotovelo, pelo joelho, um acidente vascular grave ou amputações. Aqui já seria questão do atendimento secundário, tá? Como você vai proceder nas fraturas de membro superior e membro inferior? Primeiramente, você vai impedir que a vítima se movimente, tá? Porque você quer imobilizar, né? A imobilização serve para evitar o movimento. Então, antes de mais nada, nós temos que evitar que ela está se movimentando. Colocá-la em posição confortável, o mais natural possível, tá? Para você fazer a imobilização com maior facilidade, seria na posição anatômica, mas nem sempre eu consigo fazer esse movimento para o indivíduo estar na posição natural para eu fazer essa imobilização. E depois que ele estiver na posição confortável pro indivíduo e não para o socorrista, tá? Então, assim, você pode tentar colocar na posição anatômica, só que se ele sentir dor, você parou por ali. Posição confortável para a vítima, aí você vai estar realizando a imobilização. O crânio da face, que já é algo assim mais forte, né? Talvez algum acidente mais forte, né? Que envolveu a batida, o trauma na cabeça, né? Quais são os sinais e sintomas? Sinais primeiros: hematomas, vômito, hemorragia, inconsciência, alteração na motilidade dos olhos e das pálpebras, tá? Então vocês lembram daquela avaliação da escala de Glasgow, né? Que nós analisamos logo no início da nossa disciplina, tá? Então, assim, tudo isso aqui você pode suspeitar de uma lesão no crânio, tá? Vômito, alteração nas pupilas, enfim, sintomas: dores, alteração do ritmo respiratório e até mesmo pode vir a acontecer uma parada cardíaca. Tá? Você vai ter, o que você tem que fazer nesse caso aqui? Monitorar os sinais vitais e chamar o socorro. Um acidente, uma fratura do crânio da face pode estar obstruindo a respiração. Se estiver obstruindo a respiração e você viu o objeto que está obstruindo, você vai estar retirando esse objeto, né? Se você analisou, fez toda aquela inclinação da cabeça, abriu um pouquinho a boca, foi entreaberta, e você localizou o objeto. Se for sólido, você tira; se for líquido, você suga, né? Usa algum pano, alguma coisa para estar sugando esse líquido. Quais são os sinais? Deformidades no queixo e desalinhamento dos dentes. Então vejam bem essa gravura aqui. Vocês podem ver que eu sempre trago algumas gravuras que não choquem, não chamem a atenção, né? Às vezes tem professores, assim, que gostam de colocar umas imagens que chocam, né? Eu não gosto de... Vocês dá para entender, né, bem o que eu estou querendo falar. Tá? Então, assim, essas deformidades, né? Quais são os sintomas? Dificuldade para falar. Por mais que às vezes a vítima ela esteja consciente, você pode confundir que ela está entrando na consciência, porque você fala alguma coisa assim para ela. Ah, e aí, você está bem? Como que é seu nome? Ela só resmunga. Não é pode ser que ela não é por causa que ela está ficando inconsciente, mas sim porque ela não consegue falar. Vocês imaginem nessa situação, né, o indivíduo. Tá? Da mesma maneira que às vezes eu pergunto na sala de aula, né? Às vezes eu falo: e aí, o que você acha disso? Olha para a cara do professor. Tá, beleza. Né? Às vezes, quando o professor chegava para ir na faculdade, também chegava assim do lado, falava, perguntava, só olhava, mexia a boca, falava meio baixo, né? Quando você não sabe. E a imobilização, não vou passar essa técnica para vocês, sabe, por causa que ela é bem complicada de fazer, e tem que ter o treinamento, né? Imobilização com 2 panos. Tá, onde você vai reposicionar a mandíbula e alinhar os dentes. Nesse caso, tem a movimentação, que é a exceção, tá? Mas é só pelo socorro especializado que deve ser feito. Oi? A de pano? A de pano, na verdade, você vai fazer uma imobilização completa, né, do crânio, tá?
e você vai fazer, tipo, depois que você fez a imobilização, na transversal, e aí você vai fazer na circular aqui. Tá? Então, assim, praticamente para ficar com a boca fechada mesmo, né? Para ela não estar movimentando, tá? Aí agora a questão de quando você for estar reposicionando, aí eu não sei te falar. Você reposicionando para daí fazer imobilização, tá? Aí isso aí daí ele é bem específico, né, para ser feito, tá? É, costelas e clavícula. Onde que fica a clavícula? Aqui, né? Nessa região aqui, parte superior do tronco. Para costelas e clavícula é comum em acidentes automobilísticos. Por que é comum em acidentes automobilísticos? Vocês pensem o cinto de segurança, ele protege muito. Mas, às vezes vocês já presenciaram algum acidente, né? Que depois fica algumas sequelas no indivíduo que estava usando o cinto, e vocês vê passado aqui na transversal aqui no tronco do indivíduo, né? Que ficou alguma marca, ficou um vestígio do cinto de segurança. Claro, se não tivesse com o cinto de segurança, talvez poderia ter sido muito pior, né? E também, além de estar expondo o tórax, né, o volante do veículo pode estar sempre acometendo o pulmão, né? Porque só pelo fato de você fazer aquele efeito de rebote do acidente, né? Do trauma do acidente, você pode estar acometendo esses órgãos internos também. Quais são os sintomas? Dor e respiração. Tá? Muita dor, por exemplo, ao tossir ou ao você respirar, então, consequentemente, a vítima ela não consegue estar falando normalmente por causa que está com essa dor no órgão. Imobilização. Faixas largas de pano ou ataduras de crepe. Tá? Tal como a mais simples, podemos falar da tipóia, né? Para estar imobilizando aí não só o braço, mas também como costelas e clavícula. Tá? Imobilizar o braço do lado lesado, colocando a mão desse braço sobre o outro. Então, por exemplo, ficaria mais ou menos aqui, ó, tá? Quadril. Lesões no quadril, tá? Aí é bem mais complicado, né? Porque vocês, não sei se vocês conhecem alguém que teve lesão no quadril, mas o processo de recuperação é bem mais demorado também. Onde é que o indivíduo praticamente ele é proibido ou até mesmo restringido de estar o simples fato de andar, né? Onde é que ele fica acamado aí por não sei quanto tempo, né? Questão de meses aí que acontece a cicatrização dessa fratura. Vai depender da genética do indivíduo, da idade, né? Da condição física dele, também influencia. Tá? O que tem que ser feito? O movimento e a pressão sobre o local. Seria mais ou menos isso aí, tá? Não tem muito o que a gente fazer aqui na questão de mobilização do quadril. Só posso falar para vocês que no transporte tem que ser com os joelhos semiflexionados, tá? Porque se o indivíduo tiver posicionado na superfície plana, né, com a perna reta, tá? Pode colocar bastante carga sobre o quadril. Então, flexionar um pouquinho a perna, né, deixar ela semiflexionada, para daí tirar
essa força no quadril. Até aqui. Eu mais classifiquei as fraturas e o que a gente fazer em cada parte do corpo. Tá? Teria alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa parte? E agora a gente vai começar a falar sobre fraturas e imobilização. Vamos lá. Falar um pouco, fazer algumas considerações iniciais, tá, sobre fraturas e imobilização para a gente conceituar ainda mais, né, o que a gente vai fazer nos próximos momentos aí da aula. Tração suave e alinhamento. Esse alinhamento que eu estou dizendo para vocês não é colocar o osso no lugar, mas sim o membro todo no lugar. Lembrando que se o indivíduo não suportar, você para e imobiliza onde que ele está mesmo, tá? Não precisa colocar na posição anatômica, só se não tiver constrangimento para o indivíduo ou dor para o indivíduo. Imobilizar na posição que se encontra, caso ele não consiga estar movimentando para a posição inicial anatômica. Controlar o sangramento e curativo. Alinhamento mínimo para imobilização. Não tentar colocar o osso no lugar. Tá? Não façam essa manobra. Imobilizar. Seria para... Qual que é a importância da imobilização? Seria para você prevenir o movimento de uso de qualquer objeto que forneça estabilidade. Você pode estar utilizando alguma tala, né, pode estar utilizando alguma compressa. Essa imobilização, ela é feita, geralmente ela deve ser feita quando o Instituto de Saúde está distante. Tá? Aí, por exemplo, vai demorar para chegar, a gente pode estar fazendo essa imobilização. Quando o serviço de resgate ele estiver indisponível. Ou quando não tiver um socorrista por perto, né? Alguém que tenha devido treinamento. Possíveis fraturas, luxações ou entorses graves. Você também pode fazer a imobilização, e não só na fratura, tá? Mas numa luxação ou uma entorse grave. O que é a luxação? Quando sai da posição normal dele, né? Enquanto acontece aquele desencaixe. E a subluxação é quando ele sai momentaneamente e volta, né? Daquele pá, pá. Aí seria uma subluxação. Tá? Controle da hemorragia e dor, redução do edema e evitar danos maiores. Para isso que serve a imobilização. Por exemplo, se eu tiver uma fratura ou alguma entorse, são danificados, tá? Aqui tem algumas regras, tá? Para imobilização. Quando que eu posso fazer determinada imobilização? Se é no ombro, né? Eu posso estar fazendo uma tipoia, tá? Se for lá no pulso, se uma lesão for lá no pulso, por exemplo, isso daqui, eu não vou falar de cada um deles, tá? Vou falar dos principais. Se a lesão for lá no pulso, eu vou precisar fazer tipoia, né? Ali eu já posso fazer uma tala rígida, tá ok? Por causa que tá aqui do ombro, né? Então, assim, uma tala rígida aqui já seria o suficiente, tá? Agora, quando a lesão for no joelho, aí essa tala rígida, a gente tem que envolver até a parte anterior à lesão, né, a articulação anterior, e a articulação posterior à lesão, e não somente ela. Tá? Lembrando que, também além disso,
quando, além da imobilização, quando a pessoa ela vai conseguir andar com a tala, possivelmente ela consiga, mas tem que evitar isso também, tá? Ela está apoiando, né, a perna no chão, então assim, fazendo, vem cá dois voluntários aqui, vamos fazer um espaçozinho de transporte. Essas técnicas que eu estou passando para vocês, vocês podem estar utilizando daí na próxima aula, quando a gente vai fazer a gravação do vídeo, tá? Não vai dar tempo para todos fazerem, mas é só para vocês terem uma noção de como fazer a técnica do transporte. Podem chegar aqui. Daí vocês usem o bom senso, né? Por exemplo, aqui a gente está mais ou menos do mesmo tamanho, da mesma altura, mesmo peso, né? Ô, professor, tem como você virar a câmera pra gente também ver? Tá melhor agora? Tá melhor.
Rapaz, isso aqui cansa, viu? Isso aqui cansa. Faz uma posição lá. Isso, pega ela. Pega ele e vamos fazer uma posição lá pra fotinha lá também. Depois você manda no grupo. Olha lá, olha lá, olha lá. Dá um sorriso, dá um sorriso, dá um sorriso. Nossa, que lindo, que lindo. Essa perna tá esticada, tá? Aí, beleza, é isso aí. Tá, valeu. Tá, então temos várias técnicas de transporte para serem feitas. Tá? Tal como temos a prancha rígida. A gente vai ter uma aula também de como fazer transporte com a prancha também, que eu acho legal vocês estarem vivenciando essa técnica. Imobilização, tá? Temos aí também questão da articulação do cotovelo, quando há alguma fratura no húmero, tá? A gente daí seria mais a tala rígida, tá? A questão da tipóia seria mais quando é mais em membro superior, quando envolve mais a clavícula, o ombro, né? A tala ela é utilizada na maioria das situações. Regrinhas para imobilização. Tá? Antes da gente entrar na imobilização propriamente dita, eu vou falar algumas regras da imobilização. Aplicar somente se estiver treinado para tal e se não houver atendimento emergencial nas proximidades. Tá? Já falei isso, estou falando de novo, só para vocês lembrarem, tá, de como fazer a tala. Quando fazer a tala? Não mobilize caso provoque mais dor. Se você tenta fazer mobilização, só que está provocando mais dor, para. Tá? Não continue fazendo essa mobilização. Antes e depois, você tem que avaliar o pulso, a sensibilidade abaixo da lesão a cada 15 minutinhos. Por isso, deixar os dedos expostos, tá? E não estar imobilizando, por exemplo, o dedo. Você vai fazer uma imobilização no braço, tal qual. Se ela for ombro, cotovelo, pulso, deixa os dedos livres, tá? Mesmo que você vai fazer a imobilização do pulso, por mais que tenha que imobilizar os dedos também, deixa a pontinha deles livre para vocês estarem avaliando esse tempo de enchimento capilar. As articulações, você vai fazer uma imobilização imediatamente acima e abaixo da lesão. Por exemplo, se a minha lesão foi no cotovelo, daí. Imobilizar na posição em que foi encontrado, tá? Tem algumas exceções. Remover ou cortar todas as roupas e acessórios ao redor do local da lesão, porque você precisa ver aonde você vai mobilizar. Você precisa ver onde é que você vai enfaixar. Precisa ver onde é que você vai estar aplicando a tala, né? Então, o indivíduo você tem que remover a roupa dele. Se você não pode movimentar, se você quase não pode movimentar o indivíduo, se ele está com suspeito de uma fratura, o que você vai fazer com a roupa dele? Rasga. Você rasga a roupa dele, tá? Cobrir os ferimentos com curativos estéreis antes de aplicar a tala e em seguida enfaixe cuidadosamente. Então, assim, se tem alguma hemorragia, né? Se tiver só suspeita da fratura, tá ok. Não tem nenhum ferimento, tá ok. Aí você vai mobilizar. Agora, se tiver algum ferimento, tiver algum sangramento, você vai fazer o curativo, vai fazer a bandagem e aí você vai mobilizar. Nunca reposicionar intencionalmente extremidades ósseas protrusas, tá? Você viu que essa extremidade ela tá com deformidades, as coisas, não mexe nela. Tá? O que você pode mexer é o movimento em bloco e não de uma maneira pontual.
forrar a tala para prevenir a pressão e desconforto à vítima, tá? Se possível, né? Às vezes a gente não tem forrar, mas assim, só pelo fato de você enfaixar, já é uma maneira de você forrar, né? Aplicar a tala antes de tentar mover a vítima, tá? Então, assim, todos os procedimentos aqui de transporte que fizemos, né? Ele já tem que estar com a tala, já tem que estar mobilizado. Porque se eu for fazer, vocês viram que se nós começamos a fazer o movimento, tá? A vítima ela não está preparada. E ela pode movimentar um mecanismo de defesa dela. E se movimentar, pode piorar ainda essa lesão. E quando tiver os sinais de choque, você vai alinhar a vítima em posição anatômica e providencie transporte imediatamente. Não perca tempo com a aplicação de talas. Aqui já é o atendimento secundário, tá? Aqui eu não vou me atentar muito a essas observações, por causa que daí já não compete aos nossos primeiros socorros. Vamos lá, os tipos de talas. Temos as talas rígidas, tá? As talas rígidas, elas podem ser com material rígido, duro, né? O material de papelão, e temos também essas talas que elas podem estar se moldando no próprio corpo, né? Onde é que essas talas aqui, todas elas são comerciais, mas assim, eu posso estar improvisando, tá? Depois eu vou falar para vocês um pouquinho das talas improvisadas. Temos as talas rígidas, as talas de tração e as talas improvisadas, tá? Essas talas rígidas, elas não são flexíveis, elas podem ser de madeira, alumínio, plástico, papelão, fibra. Vocês vão ver que pode ser até um pedaço de galho, alguma coisa, que estão até improvisando a tala, né? Os formatos, eles são específicos para os membros, tá? O que eu quero dizer com isso? Temos a tala que ela... Pera, deixa eu pegar mais uma. Temos a tala que ela serve para imobilização de um membro menor, tá? Tal como o antebraço. Temos a tala que ela é para imobilização de um membro que ele é maior, tal como imobilização da perna, tá? Nessas talas, elas têm essas talas comerciais principalmente, elas têm alguns acessórios, tal como feixe de velcro, tá? Eu trouxe para vocês as mais simples, por causa que é o que a gente vai se deparar no dia a dia, né? E até mesmo se precisar, a gente vai improvisar alguma. Tá? Nem sempre a gente vai ter uma talinha bonitinha aqui com um feixe de velcro flexível para moldar. O feixe de velcro seria para quê? Para fazer aquela tração, tá? Que visualizamos antes. Por exemplo, estou imobilizando a perna para fazer a tração da perna contra a tala, tá? Da maneira que fizemos ali deitado, tal, para fazer essa tração e ter essa firmeza. Quando também podemos ter o serviço de atendimento médico, aí eles têm aquele alumínio flexível, recoberto por camadas de espuma, aí é, né, um atendimento mais especializado para fazer, né, mais específico, para ser feito ali na hora do acidente. As talas de tração, que elas são específicas, né, das talas de tração, tá? Por exemplo, aqui a gente pode improvisar com uma tala de papelão, melhor do que nada, né? Se não tiver atendimento médico por perto, ou ninguém estiver chegando por aí, né, a gente pode fazer com isso daqui. Como que vamos fazer a tração? Com que material que poderíamos fazer a tração? Corda, um pedaço de pano, enfim, né? A gente poderia fazer, o importante é fazer essa tração contra a tala. Leve tração em direção oposta à lesão, tá? Então, se a lesão, né, ela aconteceu no fêmur, né, ou na tíbia, você vai fazer a tração contra a lesão, em direção oposta. Qual que é a intenção desse tipo de tala? Aliviar a dor e diminuir a perda de sangue. Uso somente no caso em caso de fratura da coxa, tá? Em região da coxa aqui, esse tipo de tala de tração. E temos as talas improvisadas, tá? Cabo de vassoura, galho, um jornal, algo mais rígido assim, né? Onde é que esses materiais podem ser tábua de passar roupa, travesseiro, cobertor dobrado,
Por que cobertor dobrado? Porque se ele não tiver dobrado, ele não fica rígido, né? Para ficar um pouquinho mais rígido. Taco de beisebol, guarda-chuva, caneleira ou qualquer outro objeto semelhante. Autoimobilização. Autoimobilização, ela pode ser feita, mas seriam com aquelas talas flexíveis, né? Onde é que ela vai se moldando com o próprio corpo, tá? Com essa tala flexível. Tá? Essa imobilização, ela tem que ser leve, firme e rígida. Tá? Ela tem que ser longa o suficiente para se entender, para se estender além das articulações. Ter a mesma largura da parte mais volumosa do membro fraturado. Então, assim, o que, que significa a mesma largura? Por que, que a tala ela não pode ter uma largura menor? Né? Por causa que eu estou fazendo a proteção desse membro. Então, ela tem que ser da mesma largura, mais ou menos, tá? E ali, dependendo do material que você tiver, você pode cortar, você pode, né? Só que nem sempre a gente tem esses materiais, por isso que a gente tem aquelas talas improvisadas, né? Mas cortar ou rasgar para moldar de acordo com o corpo, com o tamanho do membro da vítima, tá? Ser bem forrada, superfícies internas não devem entrar em contato com a pele, tá? Principalmente se for alguma lesão exposta que tem hemorragia, né? A fim de estar infeccionando, alguma coisa assim. Tá? Então tem que cuidar com isso aí também. Quais são os riscos da imobilização imprópria? Compressão dos nervos, tecidos e vasos sanguíneos abaixo da tala. Atrasar o transporte de uma vítima com lesão potencialmente fatal. Por mais que o socorro especializado tenha toda a prática de fazer a tala, então assim, vocês têm que analisar o que é mais importante no momento. Né? Se vocês imaginem, se a vítima está chegando em choque, né? Compensa eu estar fazendo a mobilização do membro ou já providenciando o transporte? Né? Lembrando que o choque ele é fatal. Talvez uma fratura ela não seja fatal. Então vocês têm que saber analisar aí o que está sendo de prioridade para o indivíduo. Da mesma forma que se tiver 5 pessoas acidentadas, você vai atender primeiro, claro, aquela que tiver com maior risco à vida. Reduzir a circulação distal, ameaçando o membro. Como é que eu vejo se está reduzindo a circulação distal? Como é que eu observo? Isso, com a perfusão. Tá? Analisando a perfusão, tempo de enchimento capilar. Quando agravar a lesão óssea ou articular, tá? Móvel ou forçando-as para o interior da superfície cutânea. Causar outros danos por causa da movimentação excessiva do osso ou articulação. Tá? Então, tudo isso são os riscos que podem vir a acontecer com essa imobilização imprópria. Tá? Considerações especiais sobre a imobilização. Vou falar para vocês do osso longo e da articulação. Tá? Então, a imobilização de um osso longo, eu vou precisar agora outros 2 voluntários aqui para mostrar. Vou mostrando as técnicas para vocês, depois a gente vai treinar um pouquinho, tá? 2 voluntários que não participaram até então. Livre pressão ou escolha? Vamos lá? Milena? Vem cá, Milena, vem cá, vamos fazer. Milena, 10 pontinhos na média bimestral? Professor, olá, professor.
Mais um ajudante, então, para segurar o microfone para mim, fazendo favor. Melhor assim, né? Tá, joia. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos sentar de lado, porque daí vai todo bem. Vou imobilizar o antebraço. Qual tala que eu uso? Essa ou essa? A menor, né? Certo. Então, na imobilização do antebraço, o que eu vou fazer? Então, ele teve uma fratura, né, no antebraço e você vai deixar a tala na parte inferior, na parte de baixo do braço dele. Espera aí, vamos fazer o seguinte. Deixa o braço do jeito que está, qualquer. Isso. Aí você vai fazer a técnica certa para estar apoiando essa tala embaixo do braço. Ai, se a fratura foi lá bem onde é que ela pegou? Né? Então vocês têm que cuidar. Então, nesse caso, tá? Então, nesse caso, pode tirar? Pode tirar, tá? Então, nesse caso, tá? O que é que eu poderia fazer? Apoiou aqui no cotovelo, imaginando que a fratura ela esteja aqui. Movimentei em bloco, tá? Movimentei em bloco, posicionei a tala embaixo do braço. Então, a tala aqui, né? O que é que teria que ser feito? Cortar ela está muito grande, tá? Não vamos fazer isso, tá? Mas ela está muito grande, tá? Então teria que ter mais ou menos na largura do osso do indivíduo, tá? E a partir daí, então assim, vamos imaginar que tem algum sangramento também. O curativo já está feito. E aí sim, eu vou deixar essa faixa aqui no bolso. Mas é que o problema daí eu vou tampar para vocês. Se eu ficar virado para cá. Vou fazer assim, ó. Né? Então tá posicionado aqui, tá? Só que essa posição para fazer o atendimento, ela não é a correta, tá? Essa posição ela não é a correta. Então, calma aí que a gente está fazendo técnica para 2 socorristas, tá? A gente já vai chegar lá, tá? Então lá, né? Posicionei a tala, né? Que ela está na largura vocês imaginem que ela seja na largura do membro, e aí sim eu vou começar a fazer o enfaixamento, tá? Ele tem que ser firme, tá? E movimentar o mínimo possível o braço do indivíduo. Aqui estamos em 2 socorristas, é mais fácil. Né? Então, lembrando que a gente tem que dar média de 2 a 3 voltas para ficar a tala de uma maneira rígida. Tá? Se vocês quiserem trazer, se vocês imaginarem, né, alguma técnica para vocês fazerem, vocês querem trazer algum material além do que temos aqui na universidade, ficaria legal, viu? Vocês fazerem de uma maneira bem correta. Tá? Então, estou fazendo a imobilização. Aqui ela não vai ficar tão firme por causa que a tala está em tamanho errado. Tá? Então, assim, terminou a faixa. O que eu faço agora para amarrar? Ou eu coloco aqui por baixo, ou eu rasgo em 2 pontas e passo um nozinho aqui. Tá? Então, essa seria a imobilização do membro. Tá? Agora, se fosse a articulação, seria acima e abaixo da articulação. Essa tala também, vocês podem ver que se a fratura, eu tenho que imobilizar as articulações também. Aqui a gente está levando em consideração que seja uma lesão normal. Agora, se fosse uma fratura, eu teria que imobilizar, teria que ser um pouquinho maior a tala. Além dela não ser tão larga, ela deveria ser um pouquinho maior. E aí eu imobilizo a articulação do cotovelo e a articulação do pulso também. Tá? Por quê? Porque se for fratura, ele não pode estar movimentando. Tá? Não pode estar movimentando. Tá joia? Porque você não pode estar piorando também. Certo? Valeu, obrigado. Seria mais ou menos esse. De agora você faz favor só enrolar a faixa de novo. E daí a gente vai fazer nós um no outro. E não sei se vai ter material para tudo. Então, assim, poderia acontecer da faixa ter acabado.
que eu faço? Eu prendo ela e continuo com uma outra faixa, tá? A fazer a imobilização. Vocês conseguiram acompanhar certinho em casa aí? Imobilização do osso longo. Agora, imobilização do osso longo ele pode ser feito também, né? Temos várias figuras, tá? Que pode ser feita aqui do húmero, tá? Por mais que eu imobilizei o osso do húmero, tá? Essa parte do corpo, pode ser que mesmo assim a pessoa ainda continue movimentando e tal. Então, assim, além de eu imobilizar, eu posso também imobilizar de um lado para o outro e a tipoia, tá? Então, assim, dependendo como que é a pessoa, o estilo da pessoa, se ela for muito imperativa, se ela não ouvir o que você está falando para ela, então seria mais ou menos amarrar e mobilizar ela, tá? Aqui temos a imobilização do antebraço, imobilização da perna, tá? Da perna aqui, por exemplo, aqui a gente está fazendo a tração oposta ao sentido da lesão. E na articulação, imobilização da articulação. Quando a suspeita de fratura é feito com a tala. Quando não há suspeita de fratura, eu só imobilizo antes e após a lesão. Tá? E também passo a faixa na articulação só para ter uma maior firmeza. Tá? Onde que eu tenho que imobilizar a articulação? Agora, questão de fratura, além do enfaixamento, eu tenho que ter essa tala. Tá? Então, olha lá, a tala aqui, imobilizando do cotovelo, do pulso. Tá? Aqui, se eu, por exemplo, uma tala flexível, né? Onde é que eu posso estar fazendo esse procedimento? Se eu não tenho a tala flexível, eu tenho uma tala rígida, né? Veja bem, eu imobilizei a articulação, só que ela ficou livre. Aqui ela ficou livre. Está uma lesão na articulação e não óssea. É uma imobilização da articulação em si. Vamos fazer um pouquinho dessas técnicas agora. Temos aí materiais, tá? Eu vou estar rodando pela sala. Vocês fiquem à vontade. Tá? Aqui temos as talas. E vocês só me entreguem a lista de presença. Eu vou estar rodando para tirar as dúvidas, tá? Vocês já podem, por exemplo, treinar algo para o início da aula que vem, tá? Já podem treinar alguma coisa assim. Se eu estiver sozinho, primeiramente, eu vou posicionar sempre para a pessoa se cortar, né? Fazer a posição na palma. A partir daí, vai ser uma cadeira. Então, quando você, por exemplo, se ela está no chão, com a mão no chão, né, o que eu vou fazer? A faixa no chão. O braço aqui, eu pego, só empurro a tela aqui e meto aqui. Depois que eu falo aqui embaixo, mas seguir você levar Meu nome não estava na lista de quem ganhou 30 pontos e eu estava na aula. Tá. Você estava na aula? Estava na aula? Tá. Fiz, eu tô.
Ai, meu Deus. Doutor, meu nome é Elisa. Tem colocar um RA? É porque tem ordem de coisa, né? Qual que é o número dele? RA? Gente, esse mês não pode estar acostumado. Ah, então deixa eu ver. Essa é a chamada. Coloquei. O que é esse print? É o que a gente veio fazer a aula. Ah, aquele na tela que você fez? Ah, sim. Tudo certo? Oh, ficou bonito aqui, hein, cara? Ficou bonito, hein? Imobilizou. Onde é que tá machucado aqui? É no antebraço, fratura no antebraço. Uhum. Legal, Tá no osso mesmo. legal. Tá, Isso, aqui só blogueirinha. poderia ter. Aqui só poderia ter ido um pouquinho mais o enfaixamento, porque tenta levantar a mão. Ele tá movimentando um pouquinho. Ele era preocupante dele dobrar o braço, Quê? porque tinha que proteger a articulação do dedo. Isso. Daí tem que achar o meio do que a faixa, né? O material que a gente tinha na cena do acidente. Pega outra faixa. Aqui nós temos mais faixa, tá? Aqui pega outra faixa. Perfeito. O professor, É isso aí. professor, Legal. Ó, o Pedro, aqui, ó. Aqui foi certinho, ó. Vem um pouquinho mais, tá? Mas onde é que tá a fratura? Não, porque não vai influenciar. Aqui não vai influenciar, por causa que foi no pulso. Agora, se fosse aqui, aí ia influenciar. Se fosse aqui no antebraço, ia influenciar. Agora se for, né? Se for no pulso, ela até enfaixou tanto assim, só que é melhor enfaixar de mais do que de menos. Se ela tivesse enfaixado até aqui, já teria suficiente. Tá? Eita, tô gostando de ver isso aqui, hein? O pessoal tá ousando. Cadê a fratura? Foi aonde? Fratura? Mexe a mão. Não poderia estar mexendo. Mexe o cotovelo. Não poderia estar mexendo. Articulação acima e abaixo. Procura o maior ali. Aqui nós temos o maior. Aqui você tem que aprender a fazer certo. Tá? Aqui nós temos o maior. Tá? Aqui nós temos o maior. Mas, por exemplo, aqui, se a fratura foi aqui, eu tenho que mobilizar a articulação abaixo e acima. Ou seja, tá, ela tem que ser maior também. Isso. Se fosse na articulação, seria... É isso aí. Tá? Aqui, você falou que foi uma fratura. Tá? Se fosse uma lesão, né, se fosse na articulação, aí só acima e abaixo. Beleza. Cadê a fratura? Foi uma fratura ou foi uma lesão? Tá. Como é uma fratura no antebraço, eu teria que ter imobilizado a articulação do cotovelo também. É que ali, na verdade, mobilizou meio que, como que eu vou dizer assim, meio que foi coincidência. Por quê? O certo era vocês terem imobilizado até aqui para não ter perigo, né? Agora, se fosse, por exemplo, uma lesão na articulação, aí sim, daqui até aqui. Mas como foi uma fratura, que eu tenho que imobilizar uma articulação abaixo e uma articulação acima. Aqui imobilizou, e aqui a tala poderia ser até um pouquinho maior, tá? E ali onde é que está a lesão? Isso, exato. E aí a tala ali embaixo, você pode alçar o pé dela, dobrar.
A tala em si, não, entendi a pergunta, entendi. Não, não. Melhor não, deixa assim. Tá, mas é só para saber. Pode. Tá, beleza. Cadê o machucado? Ferimento. O que foi o ferimento? Ai, pessoal. Fratura, vocês imobilizam uma articulação acima e uma articulação abaixo da fratura. Ou seja, se fraturou o antebraço, imobiliza pulso e cotovelo também. Tá? Porque se ele movimentar, ele vai fraturar mais. A tala tem que ser maior. Se fosse lesão, tudo ok. Se fosse só um ferimento e tal. Agora, como é fratura, tem que mobilizar abaixo e acima, tá? O que é isso aí? É uma fratura ou é um ferimento? Uma fratura? Tá errado. Tem que mobilizar uma articulação acima e uma articulação abaixo da fratura. Ou seja, não dobra, deixa reto. É mobilização. Aham. É mobilização. Isso. E até, por exemplo, essa tala um pouquinho para cá, porque ela tem que pegar um pouquinho da articulação do cotovelo também. É isso aí. E aí, se faltou faixa, pega outra faixa. Se não fosse fratura, estaria certo. Mas como é fratura, tá? Por exemplo, se fosse alguma lesão na articulação, aí sim eu tenho que mobilizar daqui até aqui. É na articulação só. Mas aqui a gente está falando de um osso longo. Tudo certo aí? Tudo certo aqui? Alguma dúvida? Tá beleza? Tá bem frouxinho isso aqui, né? Onde é que foi a mobilização? Qual foi o ferimento? A lesão? Fratura? Mexe a mão. Não tem mobilizado isso aí. Mexe teu cotovelo. Ah! Tá, então assim, ó, a faixa teria que ter vindo mais ou menos até aqui. Tá? Ela deveria estar um pouquinho mais firme. E aqui também a faixa deveria vir um pouquinho acima da articulação, se foi uma fratura. Se foi só um ferimento, tá certo. Tá? Por exemplo, se for uma fratura, né, se for uma lesão na articulação, é só daqui até aqui. Tá? Pega só a articulação. Aqui, por exemplo, teria que vir até aqui assim. Ó. O que você tem que deixar livre é as extremidades, para você ver o tempo de enchimento capilar. Tá? E aqui, mobilizamos. O que aconteceu? Uma fratura de fibra. Uhum. Tá. Então aí faltou faixa, né? E faltou a imobilização do tornozelo também. Tá? O tornozelo. Quando mobilizar só dois ou onde está a fratura. Tudo. A fratura, a articulação abaixo da fratura, acima da fratura e a fratura. Olha que maravilha que eu tô vendo aqui, hein? Aí, ó, isso aí. Só faltou imobilizar o tornozelo, né? É que. Ah, ah, beleza, ó, já estão treinando a técnica do transporte também. Ó, por exemplo, aqui a gente não vai fazer isso, tá? Mas o que você poderia ter feito aqui também? É... Você vai mobilizar só daqui até aqui, na articulação. Se a articulação que você machucou foi do pulso, aqui até aqui. Tá? Certinho, pessoal? Quem terminou pode trazer o material, enrolando a faixa.
Sim. Então, não, porque se não tá, eu não recebi. Pode falar para ela mandar de novo, então. Pode falar para ela mandar de novo. E a hora que ela mandar, fala para ela mandar um e-mail para mim avisando também, tá? Por exemplo, quem não conseguiu, né, encaminhar o vídeo por e-mail ou no próprio Classroom, alguma forma tenta mandar daí, tá? Ou posta no YouTube, manda o link. Sim, por quê? Porque se você fraturou a costela, você pode movimentar o braço, né? Então você tem que imobilizar o braço. Então, boneco de cera. Ô, depois desses vídeos que vocês estão fazendo, essas fotos, mandam lá no grupo. Nossa, o joelho entortou pra caramba agora. Professor? Oi, tá me chamando no Meet? Sim, professor, a presença de quem está em casa. Isso, vai vir para mim tudo no relatório do Google, tá? E aí vocês só coloquem o nome e o RA aqui no chat, fazendo favor. O nome e o RA. Ok, obrigada. Nada. Pessoal, aqui foi uma pergunta muito importante, tá? Pode chegar aqui, ó. Foi uma pergunta muito importante que foi feita. Por exemplo, uma fratura aparente, né? Uma fratura aparente aqui no antebraço. Eu vou fazer imobilização. Só que se está aparente aqui, por exemplo, uma fratura, ela não tá exposta, mas eu estou vendo a deformidade no braço, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a imobilização e o enfaixamento, só que eu não vou enfaixar em cima da fratura. Nesse caso que eu estou vendo a deformidade. Tá? Vou pular ela e aí sim eu vou continuar. Por quê? Porque eu não posso tentar colocar no lugar. Tá? Então você cairia nessa regra aí. Tá bom? Valeu. Ah, gente, ó, outra pergunta legal. Quando você não tem força, né, para fazer o transporte, o que deve ser feito? Nessa hora, vocês estão fazendo pressão no socorro da mesma maneira das compressões torácicas, tá? Vocês tiram força. Vocês vão ver que quando tem alguma situação emergente ali, vocês vão falar, nossa, nem consegui, nem sei de onde é que eu tirei tanta força, mas aqui, a hora a gente está treinando, tá ok. A cadeirinha vai ser mais suporte, tá? E a pessoa teve um. Não. Eu teve uma fratura exposta, teve uma hemorragia no estado, mas ela teve que mobilizar. Faz o quê? Aí a pessoa que torce e uma parada cardíaca.
Aí, nesse caso, quando você está em vários riscos iminentes, né? Então, aí estou falando a pessoa tá para ter uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória. Você vai tratar isso primeiro, a fratura vai ser depois. Ou seja, compressões torácicas. Né? Compressões torácicas. Pessoal, vocês só me ajudem a organizar as mesas aqui de novo, tá? Para a próxima aula. Pessoal do Meet, muito obrigado pela participação, tá? Vai ser pontuada a presença de vocês aí também. Certinho? Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem. Jane, não esquece de colocar o CRA, tá?